Olá, autorais, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as crises relacionais. Como nós estamos vivendo crises relacionais. Esse pós-pandemia colocou todo mundo no seu limite, né? E impacientes, nervosos, ansiosos, e isso gerando muitas crises relacionais. Mas o que cura a crise relacional é a gente entender uma frase simples: eu só sou eu se você é. Então, numa relação que é construída com bases no respeito, no amor, na reciprocidade, eu só sou eu se você é você. Um respeita o outro, um respeita a forma de ser do outro. Então, a maioria das crises relacionais, elas têm uma origem na surdez. Nós estamos ficando incapacitados para ouvir. Não temos mais paciências para ouvir as pessoas. Nós não queremos mais ouvir. Nós queremos falar. Nós queremos aparecer. Nós queremos filmar. Nós queremos postar. Mas nós não queremos mais ouvir. E isso traz grandes crises relacionais. Nós precisamos ouvir, porque ouvir é da dimensão do amor e da ordem. Nós só podemos amar o outro se eu ouço, se eu compreendo os seus pensamentos, se eu compreendo o seu coração. Porque falar é uma expressão espiritual, é a forma que o espírito se expressa. Mas precisa alguém ouvir e assimilar. Então, esse ouvir está se perdendo e, com isso, grandes crises relacionais acontecendo, porque ficamos com raiva, porque ficamos impacientes, não queremos mais ouvir. Aí a gente corta, a gente não quer ouvir e aí nós vamos perdendo as nossas relações. Numa relação estremecida, você não quer ouvir. A gente fica surdo. Porque mesmo que o outro diga alguma coisa, nós estamos surdos, no sentido de estarmos fechados para ouvir. Nós não queremos ouvir. Então, quando ficamos tristes, deprimidos, isso também é na instância do ouvir, né? Pode estar nessa instância do ouvir, né? Nós precisamos ouvir alguém, nós precisamos nos aconselhar com alguém, com pessoas experientes, com pessoas que têm uma vida, não no discurso, mas na prática, uma vida do bem, uma vida do bom, uma vida de bom caráter. Então nós precisamos corrigir essa falta de conexão que nós estamos tendo com as pessoas por falta da audição. Vamos aprender a ouvir mais, né? Vamos nos dedicar a ouvir mais. Isso faz parte do nosso processo espiritual, desse crescimento espiritual. E quantas conversas nós iniciamos, né? E o outro, muitas vezes, não deixa a gente falar, porque o outro não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Ele fala sem parar. E aí nós ficamos ouvindo, né? E muitas vezes, da próxima vez, a gente não quer conversar mais com aquele amigo, com aquela pessoa, porque a gente não consegue falar. Isso é uma expressão do ego. Falar demais e não ouvir o outro. Então, as relações precisam se equilibrar. Ouvir e falar, mas principalmente reaprender a ouvir. Porque depois da pandemia, as nossas emoções, as nossas relações, elas ficaram diferentes. Só não observa quem não quer. Então, a audição, muito se perdeu da audição. Muito se perdeu desse sentido tão importante para que a gente seja feliz. Então, vamos reaprender a ouvir. Ser um bom ouvinte, né? Para que a gente possa compreender melhor o outro, para que a gente possa compreender melhor a ideia do outro, para que a gente possa compreender melhor a vida e assim
construir relações saudáveis e não adoecidas pelo ego e a necessidade de ser ouvido. Por hoje é só, nos encontramos na próxima aula. Clique no sininho, dê o seu like e muito obrigada por você estar caminhando comigo.